Olá, meninas, mais um podcast R122. A gente tem discutido coisas aqui que a gente não busca polêmica, a gente busca ajudar, né? Como a gente tem conversado aqui. Mas antes de entrar em qualquer tema, eu quero saber como vocês estão chegando aqui. Paty, Ju, Grazi, uma de cada vez. Não, eu vou começar, que a gente estava aqui preparando para o podcast, né, dando oi, etc. E a gente estava falando que hoje a gente vai falar sobre um tema, falar sobre mulheres, e é bem importante você começar estabelecendo essa questão de que a gente está aqui para ajudar, porque hoje o mundo está tão polemizado, né? E a gente está aqui trazendo um tema para ajudar as mulheres, né? Para ajudar as mulheres líderes, e que isso fique bem estabelecido, porque isso é bem importante, porque senão as pessoas não aproveitam, não recebem aquilo que a gente está trazendo, e tem que ficar bem claro isso. Então, dito isso, se as pessoas receberem assim, aí eu fico bem. E você, Paty? Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, vamos conversar aqui, né? Refletir, aprender juntas. Estou com aquele friozinho na barriga da conversa, mas animada para a gente conversar um pouquinho. Afinal, somos mulheres líderes, então quando a gente fala, a gente aprende bastante. A gente né? vive, né? E você, exato. Grazi, como você chega aí? Eu sei que você tem estudado quase que objetivamente, né, esse tema, então a gente queria também, que a gente vai entrar, já vou te falar já, o título é grande aqui. Eu também chego com esse frio na barriga, né? Porque falar desse tema, ao mesmo tempo que é gostoso e importante, nesse momento que as mulheres assumem cada vez mais posições de liderança, também é um desafio, né? Porque existem aí muitas questões, inclusive relacionadas à cultura que a gente carrega e o mundo moderno que a gente está vivendo. Então, eu chego com esse misto de sentimentos, né? Feliz por falar sobre isso, que é um tema importante, que eu gosto, mas também com frio na barriga, que a gente sabe que tem muita polêmica em cima disso, né? A gente está aqui estou aqui com 3 mulheres, 3 executivas, e é exatamente sobre isso que queria levantar esse tema, essa poeira. A gente sabe que no mundo está cheio de mimimi para todos os lados, e todas as pessoas têm direitos, né, e deveres. As pessoas falam que elas têm direitos, mas esquecem dos seus deveres, muitas vezes, né? Então, falando aqui com executivas, eu queria abordar hoje um tema que é chamado de postura executiva com essência feminina. Então, é claro, estou falando aqui com 3 mulheres lindas, têm a sua profissão, seus desejos, seus sonhos, mas como é atuar no mercado de forma que as pessoas entendam que você também tem outras coisas a fazer no seu dia a dia, né? Acho que a gente poderia começar pensando, né, que o mercado ele ainda é muito masculino, né? E a mulher, quando ela entra e a única referência que ela tem de atuação real é dos homens trabalhando. Então, a gente ainda vive muito esse dilema, né? De que para que eu consiga ser reconhecida, ter sucesso, para que eu me sinta confiante nesse lugar de executiva dentro do mercado, muitas vezes eu tento imitar, eu tento fazer as coisas e ter uma postura como os homens têm. E como a gente estava falando aqui até um pouquinho antes, né, isso a longo prazo não é sustentável, porque a mulher fisiologicamente ela é diferente do homem, né? Então, aí a gente entraria naquele tema que para a gente é sempre tão importante, que é a questão do autoconhecimento, né? À medida que a gente se conhece, fica muito mais fácil da gente lidar com as situações que são desafiadoras, e para a mulher não é diferente, né? Quando a gente busca esse caminho de entender essas diferenças, poxa, o que é diferente no homem, o que é diferente na mulher, e como eles se complementam, as coisas ficam mais leves e mais fluidas. Então, sair desse lugar de que eu preciso ser um homem para ter sucesso e para assumir uma postura executiva, vai me colocar num lugar de muito mais liberdade, inclusive, para desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver para estar nesse lugar, porque é fato, né? A mulher ela precisa desenvolver habilidades que são essenciais para ela assumir uma postura executiva. Por exemplo, a questão da comunicação. A mulher geralmente é mais detalhista, ela fala mais, ela não consegue ter muita objetividade, não é concisa na comunicação, e essa é uma habilidade extremamente importante para quem quer assumir uma postura executiva. Então, existem, né, esses dois lados, de olhar para aquilo que eu sou diferente e usar isso como força, entendendo, né,
né, porque até, deixa eu só fazer um parênteses aqui, muitas vezes a própria mulher não reconhece e não para fazer essa investigação, né? Ela mesma rejeita porque ela talvez tenha uma crença de que por ser diferente ela é inferior, e não é verdade, né? Existem muitas diferenças, como eu falei aqui, que são complementares e são extremamente necessárias, inclusive para que o homem também, nesse conjunto, produza muito mais. Então, acho que olhar para esses dois aspectos, né? A diferença e aquilo que eu preciso desenvolver para poder estar nesse universo e ter sucesso. Eu acho interessante, porque primeiro a gente fala dessa essência. A essência é o básico, né? Aquilo que é fundamental, a gente pode falar assim, e mais importante, como característica de um ser, de uma pessoa. Então, se a gente vai falar, a gente está falando de perfume aqui, né? A gente está falando do básico. A essência é o básico que uma pessoa precisa para se conhecer. A gente fala muito desse autoconhecimento. Uma coisa por que é importante a gente trazer esse tema? Porque a gente vive tempos hoje em que a mulher está super integrada, né, no mercado de trabalho, os tempos são diferentes, as coisas são muito mais divididas entre homens e mulheres. E agora, existe muito, na nossa opinião, existe algum exagero, né, da questão do puxa, nós somos injustiçadas, e o nosso ponto não é nem esse, a gente não quer tocar nisso, o que a gente quer é ajudar a mulher a ser ainda mais eficaz e mais segura dentro daquilo que ela faz, porque o que acontece que a gente vê normalmente, contextualizando até, é a mulher muito insegura muitas vezes no mercado de trabalho, né, meninas? É a mulher com conflitos, porque, puxa, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser profissional, como é que eu conduzo isso? Porque eu sou pior, porque aí aquela síndrome do impostor que pega a mulher loucamente. Então, assim, a mulher sofre, né, muitas vezes nesse âmbito, e às vezes ela acaba que, ok, então para eu dar certo no ambiente de trabalho, eu às vezes nem sem pensar nisso, mas ela se masculiniza, ela acaba adotando aquela postura, uma postura mais agressiva, uma postura mais aguerrida, uma postura mais impositiva, que muitas vezes ela aprendeu que é assim que funciona, mas aí ela está o tempo inteiro com essas dúvidas, né? E se sentindo meio desconectada consigo mesma, e se sentindo meio... Então, assim, o que a gente quer oferecer aqui, nesse bate-papo, é muito mais um acolhimento para essa mulher, e eu acho que principalmente contextualizar, dizendo como a gente enxerga isso. A gente enxerga que a mulher ela não começou, né, como a provedora, como aquela que trazia a comida para dentro de casa, como aquela que trabalhava, que movia a economia, que movia a política, essas posições todas no início, se a gente voltar lá no início de tudo, quando eram ainda povos de subsistência, né, quando eram povos nômades e etc., os homens dominavam isso, até porque eles eram fisicamente mais fortes, e até porque a mulher ela ficava lá 9 meses com o filho na barriga, nascia o filho tinha que amamentar, dependia dela. Então, era natural que as coisas fossem se estabelecendo dessa forma. E aí, até pelo homem ser fisicamente mais forte, e aí, lógico, eu não sou historiadora nesse sentido, e acho que vale até o aprofundamento, mas até existia na minha suposição aqui, existia um domínio físico mesmo do homem sobre a mulher. Né? No momento em que as pessoas não são tão esclarecidas, que não se colocam a um diálogo e etc., aí você tem o homem que é mais forte, que domina fisicamente a mulher, que é o cara que traz comida para dentro de casa, e a mulher fica naquela coisa mais da nutrição do bebê e etc. Então, o conceito ele vai se estabelecendo com juízo de valores. Aí o universo caminha. Quando a mulher começa a entrar, quando a mulher começa a ficar mais esclarecida também, começa a entrar no ambiente de trabalho, e de novo, nós aqui não somos historiadores, nós vemos o que acontece no mercado, mas quando a gente vê a mulher entrando no mercado de trabalho, a mulher entra num mercado cuja cultura já é dada. A cultura já é estabelecida, as coisas já funcionam de uma certa forma, e ela entra nesse mercado vindo de um lugar em que ela já tinha um papel. Então, quando ela entra, é natural que se olhe para ela como você não sabe, você não tem, você não sabe fazer, você é menos, você não tem condições de fazer isso. E aí, para ela sobreviver naquele meio, o que a gente faz para sobreviver? A gente se adapta. Então, a mulher vem e se adapta. Então, ela se adapta àquilo que já dá certo, que é o referencial masculino, é o modelo masculino.
Só que, então hoje estamos em 2023 e as mulheres sofrem. As mulheres sofrem em adotar esse modelo masculino. E a gente está aqui, então, para oferecer algo diferente, algo novo. Paty, será que a gente está falando aqui de a mulher se afastou da sua verdadeira essência e hoje busca esse resgate? Então, primeiro que eu estou admirando as meninas aqui, porque essa capacidade de passar por pontos de história, de coisas mais, assim, cara, demais. Eu esqueço tudo, não consigo fazer essa junção toda, então só falo mais de hoje, tá, Marcos? Assim, Mas eu sou tô lembrando, igualzinho, na então verdade. eu me divirto aqui porque eu sou igual a Então, você. eu admiro muito, cara, sério, e de verdade, eu já estudei um monte de coisa de antropologia, sociologia, e eu não lembro muita coisa, sabe? A Ju foi falando, não, mas peraí, será que foi? Sabe quando você vai ligando? É muito engraçado. Mas eu, pensando no hoje, assim, nessa questão de essência, eu fiquei lembrando de uma pessoa, uma mulher, que justamente veio da indústria, né, e que é uma caracterização mais com esse perfil que foi comentado aqui. E aí a gente estava seguindo um coaching executivo porque ela não estava aderente à cultura que a organização queria, né, porque era uma cultura muito assim de... ela vinha de uma outra empresa que tinha uma cultura muito agressiva e sabe aquela coisa, faz porque eu mando e a crença coletiva é de que você só alcança resultado se for na porrada, né? Falando aqui o jeito que o povo fala. O francês correto, né? E aí, quando a gente rodou a gente tem uma ferramenta que é o Career Direct, que ajuda a pessoa a entender, né, sua personalidade, seus interesses, valores e habilidades. E a gente roda também uma matriz de competências. E aí, nesse contexto dela ter os feedbacks sobre ela, cara, ela ficou muito mal. Muito mal. Porque ela olhou e ela falou, eu não quero ser essa pessoa. Apareceu muito dela ser insensível, não ter empatia, ser agressiva, falar sem pensar, blá, 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 sabe assim? E ela falou, não é minha essência. Eu lembro como se fosse hoje, foi muito forte, assim, ela falou, não, isso não é minha essência. Eu quero resgatar. Eu sou uma pessoa empática. Na minha família, eu sou a pessoa cuidadora, eu sou a pessoa que olha para não sei quem, que olha as necessidades. E aí a gente foi trabalhando a liderança dela nesse caminho da essência e do que ela teria, né, de papéis da vida social que ela poderia trazer na liderança dela, e foi super legal. Ela avançou muito, né, no processo, foi muito bonito, assim, foi um processo muito marcante, muito gostoso. Então, um pouco disso que as meninas falaram aqui, né, dos contextos, das histórias, e também da pessoa, através do entender a situação e buscar a sua essência, o que ela tem e como isso pode ser trazido, né, para a liderança dela. Cada um vai ter um jeito diferente de falar, de fazer, e quando a gente está conectado aos nossos valores, a nossa satisfação no trabalho aumenta, com isso a nossa produtividade aumenta, né? É muito, muito legal. E ontem aconteceu uma situação pessoal que foi muito engraçada e que tem a ver com isso, que muitas vezes a gente fica tão querendo, assim... Eu tô tentando conectar, mas eu acho que eu vou cortar aqui a história, porque senão eu vou ter que explicar muita coisa para falar o que eu quero dizer. Eu não tô tão evoluída na minha comunicação. Se eu pensar numa coisa mais objetiva, eu volto e falo desse ponto, gente. Mas eu queria... ser produtivo tem a ver com você saber sua essência, saber seus valores e agir muito focado de forma produtiva nisso. A gente está falando aqui da essência da mulher, da feminilidade dela, né? Mas a essência no passado e agora fazer essa conexão no presente. Agora, quando a gente olha um pouco para o passado, você fala da Idade Média, por exemplo, era uma época opressora, né? Já tinha sido deturpado, né, Grazi, né, Ju? Então, como a mulher pode hoje pegar esse Career Direct que você falou, né, Paty, fazer essas conexões, olhar para o passado e ter essa postura tranquila? Eu sou mulher e eu sou feminina e eu posso agir dessa forma. Eu não tenho que ser obrigada a agir como as pessoas estão me falando. Inclusive, Marcos, assim, eu acho que muito do que a gente carrega hoje, né? A gente falou nos episódios anteriores dos hábitos que nos sabotam. Muito disso também é consequência dessa cultura, desse lugar que a mulher também ficou, que a Ju comentou, né? O homem exerceu, sim, mais controle, mais força, e de uma forma muitas vezes disfuncional, não saudável, como deveria ser, né?
por exemplo, para quem acredita, tem um viés mais bíblico e acredita, por exemplo, em questões da Bíblia, como eu acredito, diz lá em Gênesis que a mulher e o homem eles foram criados com a mesma importância, né? Com funcionamentos diferentes, mas para exercer liderança e exercer papéis que têm a mesma importância, né? E isso se perdeu, de fato, ao longo da história da humanidade. Por quê? Porque uma vez que isso tivesse bem estabelecido, imagina que a gente estaria funcionando de um jeito muito melhor, né? Homens e mulheres complementando um ao outro, com seus potenciais aflorando aí, sem essa competição que muitas vezes se torna disfuncional e não saudável. Então, muito do que a gente carrega também é consequência desse histórico que, né, se a gente for pensar até, talvez não tenha sido justo mesmo o que aconteceu com a mulher. E hoje ela precisa resgatar muito da essência dela, da força, da segurança dela, porque isso se perdeu. E isso reflete também no papel dela no mundo corporativo, né? Então, aí a gente entra nesse universo do autoconhecimento, porque ela vai precisar disso para poder resgatar o que ela perdeu ao longo da história e também para que ela conheça o que ela tem de força e que muitas vezes ela mesma não enxerga porque ela está tentando se adequar àquilo que o homem tem de força. O que a gente está propondo aqui é talvez um desafio assim para todo mundo que está escutando a gente de dar uma zerada na forma com que vê esse tema, sabe? Porque acho que é um pouco do que eu estava falando. A gente, por adaptação, né, as coisas vão acontecendo, a vida vai caminhando e etc. E por adaptação, você vai estabelecendo uma realidade que é a realidade que a gente vive hoje. Então, hoje a gente vê mulheres e homens no mercado sendo valorizados a priori da mesma forma, só que a gente ainda vê valorizados no sentido, no princípio, né? Mulheres e homens têm que estar no mercado normal. A gente ainda vê homens em mais posições de liderança que mulher, a gente vê isso mudando com o tempo, que é natural também, porque as coisas vão se adaptando e vão se tornando cada vez mais normais, mas o que a gente quer talvez oferecer para a mulher uma oportunidade de se repensar nesse momento. Então a gente estava até conversando aqui, mulheres e homens, às vezes até hoje em dia na sociedade tem papéis muito semelhantes assim, né? Mulheres e homens são pais, mulheres e homens são cônjuges, mulheres e homens são amigos, são filhos, são profissionais. E talvez até hoje, parte dessa síndrome do impostor meio sistêmica que a mulher tem, que é, putz, sou inferior, não tem que precisa, vão descobrir que eu não caibo aqui em algum momento. Talvez esteja na hora da mulher parar, dar um passinho para trás, e talvez homens e mulheres mesmo, sabe? Dar um passinho para trás e falar assim, ok, fisiologicamente, gente, e de novo, a gente não quer entrar em nenhum tema polêmico aqui, tá? A gente está falando de homens e mulheres bem resolvidos dentro da sua sexualidade, tá bom? Então, homens e mulheres são fisiologicamente diferentes. Existem químicas diferentes, existem hormônios diferentes, existem circuitarias neurais que funcionam de formas diferentes, e existem alguns padrões nesse sentido, né? Então, assim, já que estamos todos vivendo nos mesmos papéis, né, vamos dar um passinho para trás e vamos entender essas diferenças, vamos entender qual que é esse ponto de partida e vamos aprender a utilizar a nosso favor, ou a favor das metas que a gente tem, das metas que o negócio tem, aquilo que a gente tem de fortaleza, e vamos desenvolver aquilo que a gente precisa dentro da nossa essência. Então, até a gente estava falando aqui, a mulher, com certeza, ela tende a ser mais emocional, no sentido de mais sensível que o homem, naturalmente. E isso a gente vê desde os primórdios daquilo que a gente estava falando. A mulher tem muitas vezes que desenvolver uma objetividade um pouco maior. O problema é que no desenvolver essa objetividade, ela se perde, ela tenta ser igual ao homem. Ela não tem que ser igual ao homem, a gente tem que ser a gente. Só que a gente precisa, assim, desenvolver uma capacidade de ser mais objetivo. Por outro lado, o homem também precisa, por exemplo, aprender a ser mais empático, que é uma coisa que é mais natural para a mulher. Só que o homem, quando ele for fazer isso, ele pode fazer de uma forma masculina, de uma forma que seja aderente ao que ele sente que faz sentido para si mesmo, mas é uma habilidade que ele pode desenvolver. Então, acho que é muito desse lugar que a gente sai, né, gente? Sim, com certeza.
É isso. Eu gosto assim. muito do que você falou, Ju. Desculpa, Gra. Não, pode Só um ser. comentário rapidinho, então, da questão de também do olhar do homem para com relação às mulheres, no sentido de até mesmo das organizações, né, de valorização, de entender. Existem questões de machismo, existem questões que se colocam até como viés, né, do olhar de uma análise sobre as mulheres, tal. Então, os homens têm sido mais convidados para isso, e até pensando na questão de papéis, porque você falou, existe paternidade e maternidade, a mulher no casamento e o homem no casamento, mas na minha visão aqui, né, acho que existe ainda um espaço, por exemplo, na questão de... A gente sabe que a maternidade é um dos pontos mais desafiadores para a mulher no mercado de trabalho, porque se coloca biologicamente, psicologicamente também ali um contexto naturalmente familiar que fica muito mais para a mulher, né? E como é que os homens, como é que as organizações também vão cuidando, vão abrindo espaço pensando nisso. E aqui não é o foco, né, da nossa conversa, mas a conscientização não é realmente só da mulher, mas também dos espaços e dos ambientes. Eu entendo que ainda existe muito espaço para que a gente sempre fala, né? Eu sou a mãe mais recente aqui, mas se fala muito da questão da rede de apoio, né? Por exemplo, se eu não tivesse uma rede de apoio, pessoas cuidando da minha filha, eu não poderia estar aqui fazendo podcast, porque ela é pequena, né? E meu marido está trabalhando. Então, assim, tem muitas coisas em torno disso, dessa rede de apoio e da mentalidade do homem que pode ou não impulsionar, né, também as mulheres ao seu redor. Então, eu achei muito legal a questão do... Você falou a palavra homem aí, o papel do homem eu já puxei. Não, isso é muito bom mesmo, Paty, muito bom. Eu fico imaginando como seria, né? Se os ambientes tivessem tanto espaços para trazer o conhecimento da mulher e do homem para ambos, o quanto isso iria ajudar nas relações, né? A gente tem uma ação que a gente desenvolve aqui paralela e que tem uma ação para homens e mulheres. E nessa ação de homens, uma das propostas foi trazer um pouco do entendimento do universo feminino para conscientizar os homens mais sobre o funcionamento das mulheres, sobre o papel e como essa relação pode ser mais fluida, enfim, muito mais vantajosa do que ela é hoje em dia, entendendo, né? Então, adoro isso também. E, sem dúvida, esse é um podcast que não é só para mulher, né, gente? Esse é um podcast para os homens ouvirem também, entenderem, né, as angústias, os desafios e ajudarem. Vamos entrevistar o Marcos? E aí, Marcos? Como é que você está recebendo? Os homens da R122 e envolvidos com a R122, olha, estão de parabéns, realmente são admiráveis nesse tema. Deixa eu falar, se me permitem falar um pouco aqui. Eu acredito assim, nós trabalhamos com carreiras, nós 4 aqui, a turma da R-Time, né, todo o time da R122, e uma coisa legal que eu percebo, por exemplo, homem tem sensibilidade, agora é o tipo... Aí começa a chorar, não? Mas é exatamente isso que eu... pouca sensibilidade. Tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir falar muito aqui, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a sensibilidade, ela não tem que ser o mesmo tipo de sensibilidade para todo mundo. Você pega um músico, por exemplo, um artista, um homem ou uma mulher, a sensibilidade dessas pessoas é uma coisa louca. Você pega um virtuoso, você pega alguém que vai sentar lá para tocar um instrumento ou para o atletismo, seja onde for, não tem nada a ver com sexismo, tem a ver com a sensibilidade inerente daquela pessoa, né? Se o quanto mais a gente se descobrir e se conhecer, fora essa bobagem, para mim, tá? Desculpa, para mim é uma bobagem de eu sou isso, aquilo, eu tenho que ser respeitado. Não, quem é você como pessoa? Sabe? Quanto você faz a partir daquela essência que você tem como pessoa. Você é um artista, você é um orador, você é um advogado, você é um médico, você é um músico, você é um coach. Essa essência que você tem, quanto mais você a conhece, vai te deixar mais tranquilo. E você vai ser uma pessoa, até profissionalmente, melhor. Quanto mais você se conhece, melhor para você. Isso faz todo sentido mesmo, porque vamos combinar que também a gente ainda está vivendo um tempo em que as mulheres estão tentando se achar, né? Se encontrar.
Então tem muita coisa, né? Muita coisa vindo de fora, bombardeando a nossa cabeça pela falta do conhecimento, né? Então a gente fica muito mais confusa ou tendenciosa a seguir aquilo que para aquele momento da nossa vida parece aderir mais. E a gente está nesse momento, né? A mulher está no momento que ela está tendo oportunidades, mas que ela também está bombardeada de informações, de coisas. Então, de novo, acho que a nossa proposta também é te ajudar a pensar sobre isso, né? De você separar um tempo para se conhecer, para resgatar essa essência, para entender essa essência, né? Para poder se encaixar do jeito mais funcional aonde você quer estar encaixado, né? Para você ser mais feliz e promover ambientes melhores. Então, acho que é um pouco disso também. Ainda tem muita confusão, né? Que a gente está nesse momento de fomentar as mulheres, mas como a Paty falou, muitas vezes a gente esquece de todo o nosso histórico, de toda a história, bases que talvez fossem importantes, inclusive a gente entender para podermos nos encontrar hoje, no mundo de hoje, entender melhor como a gente é e como a gente pode funcionar melhor nessa geração, nesse tempo. A gente teve convenções do que era pior e do que era melhor. E eu acho que... E até é engraçado, porque o Marcão acabou de dar uma dessas, né? Eu sabia que aqui eu não ia conseguir falar. Acabou de dar uma dessas. É uma coisa que tá meio... Tá no nosso DNA. A gente foi treinado dessa forma por N anos, né? Então, talvez, para mim, tá muito forte, assim, nesse nosso bate-papo, que o convite é... Putz, se desde o início... E eu falei isso no podcast passado. Se desde o início não existisse juízo de valores entre fraco e forte, bom e ruim, melhor ou pior, inferior ou superior, putz, como será que as mulheres hoje estariam no mercado de trabalho? E como será que os homens lidariam com as mulheres no mercado de trabalho? Enfim, isso para mim está muito forte, sabe? Sim. Primeiro, eu só quero corrigir aqui, é pelo número de pessoas. Não é porque... Não, eu tenho amigos queridos que, assim, falam muito mais, né? Interrompem muito mais, não permitem muito mais. Boa, Marcão! Mas assim, voltando aqui ao nosso assunto, existe sim uma dificuldade para a mulher. Estamos falando da mulher executiva, né? Ela tem filhos, quantos dias ela vai poder parar? Para curtir. Então, às vezes as pessoas põem um problema nisso, quando pode ser a maior bênção dela, né? Eu não vou ter filho, porque vai atrapalhar a minha vida profissional. É complicado, né? É difícil. A gente podia falar sobre isso até no próximo, então, como conciliar, né? Como é que a gente consegue lidar com carreira, maternidade, família, entendendo, né? Buscando esse equilíbrio, que equilíbrio não existe, mas... Putz, vocês sabem que eu tenho um exemplo eu estava fazendo um coaching executivo. Gente, falando em equilíbrio, olha eu de novo. Não, a gente já está terminando, Paty. Preciso equilibrar minha vida agora e me movimentar. A gente vai escutar a Ju terminar aqui o que ela está falando e a gente conclui e volta, eventualmente, nisso que a Grazi... Legal. Era um líder que a gente estava fazendo um coaching executivo com uma mulher que está grávida, prestes a sair de licença maternidade, e eu fiquei impressionada um dia que o líder dela veio conversar comigo e ele falou, Ju, o que eu mais quero é que ela sinta que ela está sendo acolhida, que ela vai ter segurança para sair, voltar e vai estar tudo certo. É o que eu mais quero. Eu fiquei até chocada, assim, eu falei, nossa, eu não estava esperando isso. Perfeito, né? Sabe? Então, muito assim, legal. Porque, gente, faz parte, a vida é essa, não tem como mudar. Então, até trazer um pouco de todo mundo para a objetividade. Gente, é diferente e a gente tem que lidar com a vida como ela é. Então, vamos mudar as coisas, sabe? Vamos lidar com as coisas com mais pragmatismo. Paty, antes de você sair, Tweet qual é o seu sai. conselho? Descubra-se e busca mesmo sua essência, né? E busca estar onde faz sentido, de acordo com valores, com propósito e com aquilo que são princípios para você. Confie mais em si mesma e procure se conhecer para poder alinhar, né? Os seus objetivos com aquilo que faz sentido e com quem você é. Acho que para mim o que fica a gente está no momento de provocação, de ajudar as pessoas a terem mais ferramentas e olharem para esses assuntos de uma forma diferente. Então o que fica é isso, provocação. E para mim homem, você que está assistindo ou escutando esse podcast, tem muita coisa para entender a respeito delas, para que a sociedade seja cada vez melhor.
Boa, funciona. Um abraço Ainda a para todas todos os seus vocês. amigos, Marcos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau.